Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 14 de maio de 2025. O exército ucraniano destrói ponte onde caminhões russos passavam. Ofensiva russa no sul em Zaporizhia. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam os seus comentários. Conto com você que não é inscrito para inscrever-se no canal, porque aqui você vê a verdade. Muito obrigado. O exército ucraniano destrói pontes sobre a qual caminhões militares russos cruzavam com logística, né? Ou seja, logística de munições, alimentação, toda e qualquer espécie de logística que eles precisavam, e também com tropas em cima das viaturas que eles estavam transportando. Mas no momento desse ataque, estavam caminhões com logística e caminhões com soldados, né? As forças armadas ucranianas, então, elas dispararam lançadores de foguetes HIMARS contra uma ponte perto da cidade de Tetkino, na região de Kursk. Não é uma outra, aquela que eu anunciei esses dias é uma outra, tá? Então, que eles também andaram destruindo muitas pontes na região para dificultar o socorro das tropas russas para a região de Kursk e para a região de Belgorod também. Então, essa é um novo acontecimento, tá? Isso é de Kursk e da região de Kursk, isso, ou seja, na Rússia. Então, no momento do ataque, estavam movimentando caminhões do exército russo, né, em cima da ponte, e fora da ponte tinha uma fila disso. A ponte desabou como resultado dos ataques de HIMARS, que são esses foguetes lançados, foguetes de fabricação e lançadores de fabricação americana, com uma precisão muito grande. A ponte ruiu, e o que estava em cima dela também ruiu junto, ou seja, foram para o fundo do rio. A ponte, na realidade, ruiu, desabou, né, resultado desse ataque. E caminhões que transportavam militares e também equipamentos militares foram danificados e foram para o fundo também. Aqueles que não estavam em cima da ponte é que conseguiram não morrer, mas aí vieram os drones kamikaze visando militares russos e também os caminhões fora da ponte e fizeram um ataque e atingiram essa área onde eles estavam, trazendo baixas e trazendo a destruição das viaturas de transporte do exército da Rússia. Um desses ataques foi lançado enquanto os russos estavam filmando alguma coisa. Não, os russos até filmaram, os que estavam fora da ponte, eles estavam filmando alguma coisa, e aí eu vi o ataque, eles filmaram a destruição da ponte. Isso foi visto pelo drone de reconhecimento da Ucrânia. O drone kamikaze atingiu um dos drones perto do solo, onde estavam os russos, que estavam tentando pular do caminhão, e muitos já tinham pulado, correr ali de perto. Normalmente foi, mas infelizmente, para azar dos russos, ele causou uma explosão e o número de vítimas não foi divulgado ali, mas, segundo informações, uma concentração grande de pessoas pulando de caminhões e que estavam fora, começaram a decorrer, mas os drones acabaram neutralizando todos eles, ou seja, ninguém fugiu daquela região. Essa guerra está cada dia mais sangrenta, mas o que a Ucrânia está fazendo, ela está defendendo o seu direito do seu território. Então, na realidade, eles têm que fazer isso e têm que ser violentos, né? Com rosas, com flores, você não consegue destruir os russos, né? Porque senão eles não vão embora, eles têm que entender que eles têm que sair da Ucrânia. Os militares russos, eles reclamam que essa área está constantemente sob fogo do exército ucraniano, e de fato está, né? E eles deviam saber que aquela ponte, os ucranianos já estavam de olho nela, mas eles estavam de olho nela quando tivesse passando viaturas militares, um comboio. Ali justamente era um comboio que estava trazendo logística e soldados para a frente de combate. Então a Ucrânia está tudo que a ponte que ela consegue identificar, justamente para prejudicar, para impossibilitar o transporte da logística e também o transporte de tropas. Ela está destruindo todas as pontes e, dependendo das pontes, a envergadura, o local estratégico, ela está fazendo isso, procura fazer, no momento em que os russos estão transportando cargas valiosas, que eu digo não é ouro que eles estão transportando, mas estão transportando material bélico, munições, logística em geral. Ali naquela região ali, os ataques geralmente têm sido realizados com lançadores de foguetes HIMARS.
e também de drones kamikazes. Os HIMARS, só quero lembrar que eles têm uma precisão muito boa, é meio metro a precisão dela. Se ele errar o alvo, ele acerta meio metro, que é considerado como que acertou também, ela neutraliza todo mundo ou destrói o alvo, se for uma viatura, ou seja lá o que for, que eles estiverem atacando. Enquanto isso, está havendo uma ofensiva russa no sul, sentiu-se agora nos últimos 2, 3 dias, né? E sem sucesso no sul. Onde no sul? Em Zaporizhia. Assim como o ditador russo deu ordem para capturar Dnipropetrovsk, até agora onde os russos estão tendo muitas baixas e não estão conseguindo, na minha avaliação não vão conseguir. Estava muito quieto ali, mas os ucranianos já tinham estabelecido posições muito fortes. Eles começaram a marchar agora dentro de Zaporizhia. Conseguiram trazer tropas, tiraram de algum local e estão tentando avançar em Zaporizhia. No momento, eu diria já, não vou colocar isso na conclusão, já no início, não estão conseguindo, mas estão tendo muitas baixas, muitas perdas, né? Mas eles continuam atacando. É uma região que estava calma, relativamente calma, e voltou a esquentar, né? O ditador russo não está querendo negociar, ele quer negociar depois que ele tiver mais ganhos e vai tentar impor esses ganhos, né? Ele não quer, por exemplo, ter só 18,3% da região da Ucrânia, de todas as regiões, porque isso para ele pega mal. Ele não é muita diferença do que ele tinha em 2014. Isso é ruim para ele. E ele está sendo muito criticado. E está havendo um descontentamento dentro das próprias Forças Armadas da Rússia, um descontentamento da elite, ou seja, uma guerra que não levou a lugar nenhum. Então, ele está insistindo nessas linhas de frente, nessas lutas aí. Na linha de frente com as tropas ucranianas e russas, enquanto Moscou tenta colher ganhos em Donetsk e Zaporizhia, sem sucesso. Para tomar a província de Dnipro também, ele agora está tentando, agora em Zaporizhia. Tem um porta-voz das Forças de Defesa do sul da Ucrânia, né, um ucraniano, Vladislav Voloshin. Ele falou na televisão ucraniana que as forças russas continuam atacando e conduzindo operações de assalto lá no sul. Aumentaram agora as intensidades e agora eles estão em direção a Novopaulisk, onde tentam cruzar a fronteira administrativa de Donetsk, Zaporizhia e Dnipro, assim como eles estão fazendo via ali em Donetsk, via Pokrovsk, né? Pelo flanco de Pokrovsk, mas estão sendo segurados, e como eu tenho relatado nos meus últimos vídeos, se não me engano, ontem, eles estão tendo muitas baixas, eles estão sendo em alguns ataques totalmente neutralizados, o ataque inteiro no sentido, em vidas humanas, todas neutralizadas. E também ele falou que as forças ucranianas estão destruindo efetivamente sistemas de artilharia da Rússia. Embora a ausência desses sistemas, a Rússia está usando drones, mas eles são superiores em drones à Rússia. Então, isso não está, por enquanto, incomodando eles, que os russos possam ter algum sucesso, mas aumentou. E em relação aos avanços em Zaporizhia ainda, ele alertou que as forças russas tentam assumir o controle de cidades como Zelenipole, Vilnipole, Novopil e Novosilka. Estão ocorrendo combates pesados, inclusive ontem combates muito pesados que ele relatou, mas ele disse: estamos defendendo, estamos mantendo o inimigo fora e vamos continuar mantendo o inimigo fora, apesar da superioridade numérica deles, mas isso foi desde o início da guerra e eles não estão conseguindo avançar. Então essa é uma situação nova ali no sul, onde eles estão tentando. Na realidade, isso deve ser a antecipação da ofensiva de verão que o ditador da Rússia está fazendo, justamente por causa dessas negociações, que ele não sabe nem o que vai acontecer, ele está sentindo-se muito acuado, pressionado, sem avanços no terreno, né? Ele tem as únicas vitórias que eu sempre digo que o ditador da Rússia tem é matar civis. Então ele ataca cidades, prédios, casas na cidade, shopping centers, hospitais, escolas, ou seja, é um desalmado, né? É um homem sem alma que está atacando a parte frágil, que é a população civil, que é um crime de guerra, e ele está cometendo mais um crime de guerra. A Ucrânia, cada mês, números alegados, né, que ele quis contrastar com as tentativas das autoridades de contratar
combatentes, ele está contratando esses combatentes como se fossem cães, segundo os próprios russos dizem isso. E ele disse que entre 50 a 60 mil pessoas estão se juntando por mês. Ele disse agora, ontem, na terça-feira, isso apareceu nos jornais dentro da Rússia. Mas, segundo os russos, as fontes, né, extras, que não podem aparecer na agência TASS, na RIA Novosti e outras, eles dizem que não estão conseguindo atingir o número de baixas por mês. Ninguém quer ir para o exército da Rússia, o povo está ficando contra essa guerra, por causa das baixas, prejuízos e perdas que a Rússia está tendo. Ninguém quer morrer por Putin. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam seus comentários. Você que não é inscrito, inscreva-se, você acabou de ver a verdade. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.